Olá, você que nos acompanha para mais uma live da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Uma boa tarde a todos, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Eu peço licença para mais uma vez poder entrar em sua casa e oferecer um serviço através deste canal, dessa ferramenta, desse veículo que nos possibilita estar mais perto nesse momento. E hoje nós temos um tema muito interessante, um convidado para lá de especial, que daqui a pouco nós estaremos apresentando um pouco melhor, apesar do estado do Espírito Santo, uma boa tarde mas a todos, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Eu peço licença para mais uma vez poder entrar em sua casa. Eu quero agradecer desde já deste canal, dessa ferramenta, desse veículo chegando, que nos possibilita estar mais perto nesse momento. E hoje, YouTube, nós temos um tema muito interessante, um convidado para lá neste momento, mas estamos diretamente pelo Facebook, e você pode replicar esse link, convidar o Estado do Espírito Santo, uma boa tarde, mas todos que a buscar a paz de Jesus estamos em uma campanha. Eu peço licença para mais uma vez poder entrar em sua casa. Eu quero agradecer desde já deste canal, pelas famílias que estão fora do possibilita estar mais brasileiros que não conseguiram retornar. Nós temos um tema muito interessante que é convidado para lá sofrendo, mas estamos por causa deste distanciamento. Você pode reconvidar a orar mais o Estado do Espírito Santo, uma boa tarde, mais executivo da Convenção Batista. Estamos em uma campanha, eu peço licença para mais uma vez poder entrar em sua casa. Eu quero agradecer desde já deste canal, pelas famílias que estão fora do possibilita estar mais brasileiros. Obrigado. Hoje nós temos um tema muito interessante que é convidado para lá sofrendo, mas estamos tirando deste distanciamento. Você pode reconvidar a orar, convidar o Estado do Espírito Santo, uma boa tarde, mais executivo da Convenção Batista. Estamos em uma campanha mais uma vez poder ajudar esse desespero. Eu quero agradecer desde já este canal, pelas famílias que estão fora do possibilita estar mais brasileiros. Obrigado. Hoje nós temos um tema de pelas famílias que é convidado para lá sofrendo, mas por causa deste obrigado. Você pode reconvidar a orar, convidar o Estado do Espírito Santo, que a cada dia mais executivo da Convenção Batista. Estamos em uma campanha mais uma vez poder ajudar esse desespero. Eu quero agradecer desde já este canal, pelas famílias que estão fora do possibilita estar mais brasileiros. Obrigado. Nós temos um tema de pelas famílias que é convidado para lá sofrendo, mas por causa deste obrigado. Você pode reconvidar a orar, convidar o Estado do Espírito Santo, que a cada dia mais executivo da Convenção Batista. Estamos em uma campanha mais uma vez poder ajudar esse desespero. Eu quero agradecer desde este canal, pelas famílias muito especiais convidados brasileiros. Nós temos um tema de pelas famílias que é convidado para lá sofrendo, mas por causa deste obrigado. Você pode reconvidar a orar, convidar o Estado do Espírito Santo, que a cada dia mais executivo da Convenção Batista. Estamos em uma campanha mais uma vez poder ajudar esse desespero. Eu quero agradecer desde já este canal, pelas famílias muito especiais convidados brasileiros. Nós temos um tema de pelas famílias que é convidado para lá sofrendo, mas por causa deste obrigado. Você pode reconvidar a orar, convidar o Estado do Espírito Santo, que a cada dia mais executivo da Convenção Batista. Estamos em uma campanha mais uma vez poder ajudar esse desespero. Eu quero agradecer desde já este canal, pelas famílias muito especiais convidados brasileiros. Nós temos um tema de pelas famílias que é convidado para lá sofrendo, mas por causa deste obrigado. Você pode reconvidar a orar, convidar o Estado do Espírito Santo, que a cada dia mais executivo da Convenção Batista. Estamos em uma campanha mais uma vez poder ajudar esse desespero. Eu quero agradecer desde já este canal, pelas famílias muito especiais convidados brasileiros. Nós temos um tema de pelas famílias que é convidado para lá sofrendo, mas por causa deste obrigado. Você pode reconvidar a orar, convidar o Estado do Espírito Santo, que a cada dia mais executivo da Convenção Batista. Estamos em uma campanha mais uma vez
Ele também proporciona muitas oportunidades de reflexão sobre a nossa missão, de igreja para este tempo, e também reflexões sobre o nosso relacionamento como família. E eu dizia a alguns amigos a oportunidade que nós estamos recebendo de olhar para dentro da nossa casa de uma forma diferente, de se relacionar na vida conjugal de uma forma melhor, o cuidado com os filhos, e tudo isso tem sido proporcionado por esse momento, e a gente precisa tirar algumas lições positivas. Mas, na verdade, esse tempo também é um tempo de muitas crises provocadas por algumas perguntas que para alguns ainda sem resposta. Há um tempo, sim, de oportunidade, há um tempo, sim, de reflexão, mas por parte de muitos, é um tempo de revolta, de não compreender o propósito de Deus. E eu acredito que a verdadeira igreja, ela sairá dessa pandemia, dessa crise, ainda mais fortalecida. Mas acredito também que aqueles que estão dentro das nossas comunidades de forma descomprometida e camuflado, nesse momento irão se revelar e se afastar. E o nosso tema é provocativo e até polêmico, eu acredito, a teologia do sofrimento, porque vivemos um tempo de muito questionamento, como eu disse, de muitas crises, de muita revolta, até mesmo com o próprio Deus. E aí vai a primeira pergunta, para que a gente possa bater papo nessa tarde. Algumas perguntas irão chegar e você que está nos acompanhando, você poderá fazer isso através dos meios. Nós estaremos recebendo e repassando ao pastor Israel a sua pergunta. Mas a primeira pergunta, pastor Israel, é a seguinte: a filosofia grega nos levou ao dilema de Epicuro. Nessa linha de pensamento, não se compreende um Deus, com letra minúscula, que seja perfeitamente bom e poderoso ao mesmo tempo. Afinal, se Deus é bom, por que nós sofremos? Opa, temos um feedback aí de que melhorou o som agora, pastor Juliano. Tudo aqui é ao vivo, então a gente vai melhorando, dando feedback e trazendo a você que nos acompanha aí informações que sejam relevantes. Pastor Israel. Deus é bom e o homem sofre porque Deus tomou a decisão de fazer o homem um ser livre. O nosso sofrimento decorre
do exercício de nossa liberdade. Alguém perguntará, bem, mas que contribuição nós demos para que o vírus, por exemplo, do coronavírus surgisse? Se nós voltarmos nos tempos mais antigos de outras pandemias dramáticas, como duas de Roma, um no século II, outro no século III, e outras que aconteceram, ali fica muito evidente que todas foram provocadas por ratos, isto é, falta de higiene. Logo, fica bem claro, neste caso aí, que se trata da utilização equivocada do livre-arbítrio humano que provocou essa revolta. Com relação à virologia moderna, nós não podemos estabelecer essa mesma relação de causa e efeito, a menos que nós creiamos em teorias conspiracionistas de que os vírus foram inventados em laboratório, que é absolutamente absurdo, cientificamente falando. Já se disse sobre a AIDS no passado, o ebola, essas coisas chamadas de mitologias urbanas sempre vão surgindo e sempre há pessoas que creem, como pessoas que creem como não foi a Lua até hoje, aquilo foi inventado, tem uma sombra, não sei aonde. O ser humano gosta dessas coisas que só contaram para ele. Me contaram que o vírus, aí aquilo vira verdadeiro. Mas voltando para dizer, então, o dilema epicureu, penso que ele é falho porque ele se esquece da liberdade humana. Então, nós, exceto esse caso, que nós não podemos estabelecer uma causa e efeito, mas podemos dizer que, no patamar das suas consequências, foi o uso da liberdade. Você vê que, recentemente, até o número em Wuhan foi revisto. As práticas foram equivocadas. No caso norte-americano, por exemplo, em que o número de óbitos é muito elevado, as autoridades e a população não acreditaram. Então, de novo, se houvesse cuidado para que o vírus não entrasse e não se expandisse no país, não se faria a pergunta de Epicuro. Ok. De tantas linhas e desdobramentos que a teologia tem tomado desde os tempos antigos, e isso a gente acompanha um pouquinho, fala para a gente um pouquinho sobre a Teodiceia. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Esse é o campo mais antigo da teologia, porque o homem sofre. Talvez pudéssemos dizer que a religião nasceu como a resposta a isso. Quando o primeiro casal sai do Éden, ali se abre espaço para a religião. Por que estamos sofrendo? Eu imagino que eles pecaram por livre, espontânea vontade, e quando começou a vir o sangue, o suor, por que estamos sofrendo? Eu me recordo, não tem uma coisa a ver com a outra, mas quando na Copa da França, você não era nascido ainda, o Ronaldo Fenômeno teve uma contusão gravíssima no joelho, teve que ser, inclusive, operado. Eu me lembro, até hoje, ele lá no hospital, todo cheio de parafusos, perguntando por que isto me aconteceu? Ele estava ali formulando uma pergunta teológica, a Teodiceia. As teologias em geral, as teodiceias, isto é, as explicações para o sofrimento, são as mesmas em todos os tempos. Todas as religiões são iguais. Todas. O judaísmo, o zoroastrianismo, o hinduísmo, o budismo, o hinduísmo, todas são iguais. Só o cristianismo é diferente. Você se lembra, Bravin, quando Jesus estava para curar um cego de nascença, a pergunta que lhe foi feita: quem pecou? Porque a Teodiceia diz: há sempre causa e efeito. O efeito é o sofrimento, a causa é o erro, a causa é o pecado. Disse-me um missionário da China que é comum uma pessoa cair na rua por um síncope ou por um acidente e ninguém socorrer. Porque parte da teologia vivenciada por parte dos chineses diz que, se ele está nessa situação, mereceu estar nessa situação. Disse-me um missionário por aquilo que ele fez. Da China,
essa teologia também está no Antigo Testamento. Uma pessoa cair na rua, nós temos um grande problema. Síncope, e eu penso, Diego, que nós não temos lido o livro de Jó. Porque parte da teologia, estou nesse momento vivenciada na jornada de leitura da vida que promovo na igreja e com outras pessoas ao redor do nosso país e de outras pessoas fora do nosso país, estudando o livro de Jó. Definiu o seguinte, por aquilo que ele fez. Você, China, essa teologia também uma pessoa, o que eu não temos um grande problema. E eu penso, Diego, que nós não... Nem tudo que está no livro de Jó é palavra de Deus. Está na palavra de Deus, mas não é palavra de Deus. Ou seja, não é aquilo que nós dizemos. Aqui está o conselho de Deus. Aqui está aquilo que devemos fazer para viver. Tanto não está que Deus disse, eu vou matar esses teólogos. Aqueles amigos, entre aspas, né, de Jó, começaram a colocar em prática a sua teodiceia. E a sua teodiceia era o seguinte, Jó está escondendo alguma coisa. Se você ler com atenção, Bravinho, você vai ver começar a inventar. Disseram que Jó, inclusive, extorquia viúvas. Porque na cabeça das pessoas com aquela teodiceia, um cara que a Bíblia diz, capítulo 1, versículo 1, que era íntegro, não, ele era um farsante, ele não era íntegro. Porque se ele fosse íntegro, ele não sofreria. Íntegro não sofre, é a teodiceia. Mas Jesus diz o quê? Que em relação à história lá, não foi ele que pecou e nem os seus pais. Ou seja, não foi por causa de pecado. Segundo, o sol e a chuva nascem para todos, para justos e para injustos, para pios e para ímpios. Ou seja, nós temos pessoas que são, digamos, santas, na nossa concepção, no sentido de são pessoas íntegras, e que estão sofrendo no hospital. E há pessoas que essa fase aqui não presta e estão curtindo esse período de quarentena como se fossem férias. Então, essa lógica humana nossa da teodiceia de explicar o sofrimento com base no pecado, no erro, no mérito, na falta de mérito, no castigo, é algo que nós temos que nos desvencilhar, mas é muito difícil. A pergunta que eu mais ouço, às vezes, num contexto mais amplo, como é que a gente muda a teologia das pessoas? Por exemplo, as pessoas ainda não acreditam na graça. É muito difícil crer na graça. Ainda acham que Deus é aquele Deus daquele corinho que você, quando criança, Bravinho, aprendeu, cuidar do olhinho no que vê, cuidar do pezinho onde pisa, ou o Salvador do céu está olhando para você. Esse é o conceito que os amigos de Jó tinham de Deus. Olha, Jó, cuidado com o que você está falando. Deus está olhando para você. E na hora certa ele vai lhe dar o castigo. Você já sabe disso. Então, por que você insiste nisso, Jó? E Deus diz, vou matar esses caras, Jó. Deus, não, senhor. Esse era íntegro, né? Que se eu fosse amigo de Jó, dizia, pode matar, senhor. Mata porque me fizeram sofrer demais. Mata mesmo. Ah, Deus é justo. Mas Jó, como era íntegro, disse, não, senhor. Por favor, perdoa-os. Perdoa-os. E Deus, então, os perdoou. Penso ter dado uma contribuição sobre a teodiceia. Muito boa a explicação, pastor Israel. É sempre bom te ouvir, é uma aula para todos nós. E você que nos acompanha pode fazer a sua pergunta. Eu acredito que ela foi respondida agora, mas o pastor Manu, que eu quero dar uma boa tarde, presidente da nossa ordem, professor também do nosso seminário, é sempre bom tê-lo conosco, o pastor Manu Mesa Barba, ele pergunta, queria que o pastor Israel comentasse sobre a perspectiva poética acerca do teodrama e teodiceia, usando a vida de Jó para responder a pergunta por que o justo sofre. Pergunta de professor, né? Então, exatamente. Vamos começar, Manu, pelo final. O livro de Jó não explica o sofrimento. Não há nenhuma explicação para o sofrimento. A Bíblia não explica o sofrimento. A Bíblia não explica o sofrimento, Manu Metzabarba, esse nome aí é imponente, porque não adianta a gente saber por que está sofrendo. Não resolve nada. O sofrimento não diminui. Você está sofrendo porque... E daí? A dor passa? Está com a dor de cabeça. Aí a pessoa diz, não, isso aí são
a bioquímica do seu cérebro. Para com isso, eu quero saber de bioquímica, eu quero saber o seguinte, como é que minha cabeça para de doer? Então, a Bíblia não explica o sofrimento, porque não adianta explicar o sofrimento. O livro de Jó, você usou uma expressão muito bonita aí, eu tenho dito isso, é uma peça de teatro em forma de poesia. Ninguém fala daquele jeito, né? Nem Deus fala daquele jeito. Aquilo é um recurso literário, uma peça de teatro, como se assim fosse, feita numa linguagem poética. E aí as pessoas ficam querendo saber quem é o Leviatã, Gente, isso não tem a menor importância, não é isso. Ah, porque o diabo fez uma aposta com Deus. Também não é isso. É uma concepção dramático, você chamou de dramático-poética, não sobre o sofrimento em si, mas sobre o que é que Deus faz no nosso sofrimento. Há um teólogo chamado Peter Kreeft, que ele diz o seguinte, ele fez um estudo do sofrimento segundo o hinduísmo e o budismo e o judaísmo, muito profundo esse estudo, está publicado em português no livro sobre o tema do sofrimento. E aí ele diz o seguinte, Deus, ou melhor, a Bíblia não explica o sofrimento. A Bíblia fala do Deus que sofre conosco. É isso que importa. Eis que estou com vocês todos os dias, ou ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, com o seu sofrimento, seja o que for, eu estou com você. A resposta da Bíblia, não ao sofrimento, mas a quem sofre é eu, o Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, de Jesus Cristo, de Maria, de Pedro, de Paulo, eu estou com você. Isso é, como diz o apóstolo Paulo, é a graça que nos basta, não é? Porque quando Paulo diz, Senhor, passa de mim esse cálice, talvez eu tivesse uma pergunta, por que estou sofrendo, Senhor? A resposta foi, a minha graça te basta, Paulo, ou é suficiente. Eu acho que a nossa teologia deve ser essa, menos especulativa e mais prática. Todas as vezes que vamos explicar a alguém o sofrimento dessa pessoa, nós aumentamos o sofrimento dela. Já que estamos falando de capixaba para capixaba, conto-lhe uma breve passagem da minha vida. No ano 2000, o meu pai faleceu. No mês de maio, minha mãe e meu pai faleceram no ano de 2000. E me lembro claramente que, então, fomos sepultar o meu pai ali perto de Campo Grande, ali no contorno, aquele cemitério cujo nome eu não sei. E tinha muita gente lá, meu pai era um pouco conhecido, embora pastoreasse a vida toda no Paraná, mas era conhecido, eu tinha algum conhecimento também, estava lotada lá a capela. O que eles falaram? Não sei quem pregou, não sei quem falou, não sei nada. Mas eu sei que Oliveira Araújo me deu um abraço. Pegou? Fez assim. É a única coisa que eu me lembro daquele sepultamento. Se alguém falou que o sofrimento era aquilo, que meu pai era bacana, não lembro de nada. Porque no sofrimento o que interessa é o acolhimento. Ok. Pastor Israel, chega um momento que a teologia ela não responde profundamente os anseios humanos e as complexidades dos dilemas existenciais. Embora a teologia não alcance o absoluto, a Bíblia se destaca como, além de nossa única regra de fé e prática suprema e fonte de conforto, como a palavra de Deus nos ajuda a lidar com o sofrimento. A Bíblia é um livro de promessas e advertências. Vamos colocar de modo simplificado. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongues os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. É uma promessa, um mandamento com uma promessa, como é bem destacado na própria Bíblia. Eu estou dizendo isso porque na Bíblia está todo o conselho de Deus. Eu não sei qual é a vontade de Deus. Impossível. Porque a vontade de Deus já está objetivamente exarada nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é um livro de advertência / ensino e um livro de promessas. E aqui eu quero lembrar o que eu sempre tenho dito, o seguinte. Há promessas que são incondicionais e há promessas que são
condicionais. Honra teu pai e tua mãe para quê? É condicional. O cara não honra o pai nem mãe e quer ser abençoado. Sem chance. Mas há promessas na Bíblia que são incondicionais. Por exemplo, o famoso Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é para crente, não é para batista, não é para capixaba. Para quem crê, é incondicional. Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não é para quem é bonzinho, não é para quem é pregador do evangelho, não é para quem lê a Bíblia, é incondicional. Claro que não é muito fácil separar o que é condicional do que é incondicional. E essa é a grande dificuldade que nós temos. Porque, no fundo, nós achamos, popularmente falando, que nós merecemos receber as bênçãos de Deus. Isso é absolutamente inaceitável, porque nós não merecemos a graça. Ela veio como um presente. E, às vezes, esse presente vem para alguém que a gente não gostaria que viesse, né? Porque, no nosso julgamento, não merece. Eu até conto uma historinha, segundo a qual o Diego e o Juliander, estou aqui fazendo uma aplicação, estavam conversando no corredor da convenção. O Diego e o Juliander. Aí passou o pastor Márcio Moraes. E vocês tinham acabado de ter uma discussão muito... É tudo ficção, gente, inventei aqui agora. Uma discussão violenta. E o Márcio se exaltou na conversa e falou que não devia falar. E passou. Aí o Juliander, para te agradar, falou: você acha que o Márcio vai para o céu? Merece ir para o céu? Aí você respondeu para ele: e você, Juliander, merece? Ou seja, ninguém merece ir para o céu. Eu fiz a brincadeira aqui, o Márcio, o Juliander e tal. Então é o seguinte: ninguém vai para o céu porque merece. Vai para o céu pela graça. Então, eu acho que essa é uma aprendizagem que a gente tem que fazer. Nós temos que ser radicais na graça. Termino essa breve exposição com a música do Estênio Márcios. Ele tem um sonho, chega no céu e bate na porta. Aí, segundo a tradição, São Pedro vem abrir o portal do céu. Aí ele disse: o que o senhor quer? Que eu quero entrar? O céu é meu lugar, é minha casa. Um momentinho só. Aí pegou lá o livro da vida. Olha, lamento muito, seu Estênio Márcio, seu nome não está aqui, não. Não, está sim, procura. Não está, estou falando que não está, procura. Lá na última linha que você vai encontrar meu nome, escrito em vermelho. Vai lá. Aí o Pedro, tá perdoado, então pode entrar. É isso aí, é perdão, não é mérito, não é? Mas as pessoas ficam no negócio de galardão, ficam no negócio de que merece, não é? Eu sou católico, graças a Deus, absurdo. Eu sou batista, graças a Deus, absurdo. É a graça, não foi porque eu fui achado um cara bacana, aí Deus, poxa, Israel é legal, esse Diego Bravinho aí é um cara, vou dar a ele umas bênçãos aqui, que ele fez por onde? O povo diz assim: Deus ajuda quem cedo madruga. Não, Deus ajuda quem Ele quer. Até quem acorda tarde. Não diz a Bíblia que Ele dá o pão enquanto te dorme? Temos que radicalizar. Muito bom, pastor Israel. Eu deixo um abraço aí para o pastor Márcio, nosso presidente que nos acompanha. Isso, resolve com ele. Ele vai para o céu. Ele não merece, mas vai. Você vai para o céu pela graça, viu, pastor Márcio? O pastor Israel já chancelou aqui. Você que nos acompanha mais uma vez aí pela transmissão de YouTube, Facebook, Instagram, você pode enviar a sua pergunta. Algumas pessoas têm mandado para mim no privado, mas não chega para mim, chega para o pastor Juliander, que assessora a nossa comunicação e é o responsável, ele transmite a nós. E eu quero ler mais uma pergunta aqui, do pastor Tiago Melo, pastor da Igreja Batista Novo Horizonte, na Serra. Muito obrigado, Tiago, pela sua participação conosco. Ele pergunta ao pastor Israel: a teologia ou o sofrimento tem alguma relação com o propósito de Deus? A gente pode fundamentar o sofrimento com a relação de algum propósito? Um dos maiores livros sobre o sofrimento é do já falecido pastor Eli Stanley Jones, que foi missionário na Índia. Cristo e o Sofrimento Humano. Eu li esse livro na minha adolescência, me marcou muito. E a ênfase do pastor Eli Stanley Jones é
a dimensão didática do sofrimento. Temos aí um problema, um grande problema. Vejamos no caso presente. Será que, como a gente tem ouvido, Deus tem um propósito com essa pandemia? A minha resposta é não. A pandemia é uma consequência dos atos humanos, da falta de cuidado. Sempre houve vírus, não cuidando, ele se alastra e faz vítimas. Será que Deus, então, para ensinar alguma coisa ao mundo, que o mundo precisa parar, que as pessoas têm que deixar de ser isso, deixar de ser aquilo, precisaria matar inocentes? Colocar no CTI crianças? Dizimar médicos que cuidam de pacientes, enfermeiros? Eu acho que esse Deus não é o Deus da Bíblia. Entendo que, tendo vindo a pandemia, o que é que nós fazemos? Então, a dimensão didática é nossa. Nós escolhemos o que vamos fazer. E aí, eu tenho ouvido muito assim, depois dessa pandemia, o mundo será diferente. Torço para que seja assim. Mas é muito provável que daqui a alguns anos ninguém nem se lembre mais. E a gente volte ao ensandecimento no qual temos vivido. Mas nós podemos fazer a escolha. Já que estamos com essa dificuldade, como você disse muito bem na abertura do programa, vou refletir como é que está a minha vida familiar. O número de violência doméstica aumentou 4%, 4 vezes. Então, em lugar de ser uma oportunidade de a gente se entender, está sendo oportunidade para a gente se bater. Não é verdade? Então, o propósito, a famosa frase citada de C.S. Lewis, né, que o sofrimento é o megafone de Deus. Penso que pode ser, mas não é originalmente. Nós aqui, estando sofrendo, decidimos o que fazer com o nosso sofrimento e, então, aprender. Nós aprendemos sem sofrer? Idealmente, sim. Na prática, não. Na prática, a gente só aprende na pancada, na dor. Esse é o mundo. A gente fica o dente doeu. Ih, eu tenho que ir ao dentista, mas só depois que doeu. A gente não vai antes cuidar dele. Então, o propósito, não há um propósito preventivo, intencional de Deus com o sofrimento. Deus, é claro, permitiu que ele viesse, fruto da nossa liberdade, nossa escolha, e a nós nos cabe dizer, bem, Senhor, obrigado, eu vou dar um jeito na minha vida. Obrigado que eu continuo vivo, recebi esse sinal aí, eu vou dar um jeito na minha vida. Mas há pessoas que daqui a pouco se esquecem. Há arrogantes que sofrem, quando acaba o sofrimento, arrogantes continuam. Eu espero que não seja o meu caso, nem o seu, nem os nossos casos. Muito boa palavra, pastor Israel. A minha oração é que realmente um legado positivo possa se perpetuar na vida da igreja, de cada um de nós, mas é uma reflexão muito oportuna. Penso igual o irmão. Tem muita pergunta chegando, eu vou dar uma acelerada aqui. A pergunta próxima é do pastor Joás Máximo, cachoeirense da 2ª Igreja Batista. Pastor Joás, um abraço para você, para a sua igreja e para esse povo querido de Cachoeiro. Pastor Joás pergunta, Israel, há uma resposta simples para a pergunta do salmista? Por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Um abraço, pastor Joás. Um abraço aí, Joás. Lembro de você ainda seminarista, Joás. Meses, né? Nem tem muito tempo ainda. Eu penso que tudo está na liberdade humana. Se nós pensássemos que o justo tem que sempre ser abençoado e o ímpio sempre tem que ser castigado, não haveria lugar para a graça de Deus. E a graça é para o ímpio, que se converte, é para o justo, que aceita a graça. Então, para mim, a resposta é ainda a liberdade humana, que a graça de Deus supre nas suas carências. Ok. Mais uma pergunta aqui do nosso querido amigo pastor Ederson. Pastor Ederson Nunes do Santo. Pastorzão, obrigado pela sua participação, meu amigo.
Dentro da explicação dada pelo pastor Israel, não há como explicar o sofrimento, é isso mesmo? Se isso é verdade, como agir em meio ao sofrimento, seja este em meio à pandemia ou não? Um abraço, pastor Ederson. Ser agente da graça, graça misericordiosa, não explicar, acolher, fazer como o nosso Pai Eterno fez, sofreu conosco. Por que explicar? Como eu disse, não tem explicação. A explicação, nós sabemos, né, se eu jogo lixo no rio, ele vai lá na frente causar um grande problema. Então, há coisas mais ou menos evidentes. Mas há sofrimentos, por exemplo. Hoje, ao andar, eu senti uma ligeira dor. Então, eu sei que, por não fazer exercício, eu agora estou forçando um pouquinho e estou sofrendo. Mas quando que foi isso? Eu não sei quando que eu contraí aquele probleminha que agora se manifestou, não é? Você não vai ao dentista, talvez nunca vai sentir nada. Daqui a 40 anos dói o dente. Você não vai relacionar com o que você fez antes. Então, a correlação, causa e efeito, quando ela é possível, tranquila, ok, mas não vai adiantar nada. Não é? Se eu estou com dor de dente, eu quero que alguém me pegue e me leve ao dentista. Você é um irresponsável, é verdade, mas não tira a minha dor. Ok, o pastor Vanderlei Lima, de teólogo para teólogo agora. Pastor Vanderlei, pastor na cidade de Viana, coordenador de teologia do nosso CETEBS, ele pergunta, essa linha de pensamento, ela não reafirma o teísmo aberto? Esses teólogos ficam procurando conspirador em tudo quanto é lugar. Vamos lá. Isso me permite falar de um livro que acho que todo mundo que está conosco aqui já leu. Quando coisas ruins acontecem em pessoas boas. Esse livro do rabino Harold Kushner, que foi um best-seller, vendeu milhões de cópias, muito bom, mas ele incorre nesse problema. Deus não intervém. Então, no teísmo aberto, você sabe disso, né, Vanderlei, mais do que eu, Deus não intervém. Deus deu a corda no mundo, para usar a expressão lá de Voltaire, agora o mundo, como um relógio, ele é o relojoeiro, Deus segue o seu curso. Não. O Deus da Bíblia é o Deus que intervém, mas é soberano. Deus intervém e não pode ser manipulado por mim, nem pela minha oração, porque ele é absoluto, ele é soberano. Por isso que eu não me incluo no teísmo aberto, porque, para mim, Deus grita, Deus chora, Deus intervém, Deus muda o curso das coisas. Não ao meu bel prazer, mas ao bel prazer dele. Ele é absoluto e bom ao mesmo tempo. Ok. Pergunta do pastor Caio Dantas. Querido pastor Caio, um abração para você, meu amigo, missionário da nossa Junta de Missões Nacionais. Ele pergunta ao pastor Israel, se o sofrimento não faz parte do propósito de Deus, como explicar o que Deus disse a Ananias, quando ele foi incumbido de orar pelo Paulo? Haverá de padecer por meu nome. Sim, Paulo é alguém que sofre o tempo todo. Vamos pegar o caso aqui de Jó, de novo. Satanás se apresentou junto àqueles que estavam cultuando a Deus. E diz assim, está vendo esse tal de Jó aí? Todo mundo enche a bola desse Jó aí, porque ele também é fazendeiro, ricaço, família bonita, esposa em casa, os filhos vibrando, netos no colo. Quero saber se ele passar por uma dificuldade. Aí as pessoas dizem, mas que Deus é esse que faz uma aposta? Gente, é uma história. De igual modo, quando Paulo está na sua viagem para Roma, ele diz, eu sei o que me espera. Me espera sofrimento. Jesus disse, né, que os pacificadores, os bem-aventurados, seriam perseguidos. E Pedro complementou, bem-aventurado é aquele que sofre por causa do amor a Jesus, não por causa de algum escândalo que tenha dado, né? Nesse sentido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, excepcionalmente, Deus, por sua soberania, pode nos enviar uma provação. Mas isso não é a regra.
Isso é só se eu sou muito cabeçudo, se eu não leio a Bíblia, se eu não oro. Então, ele faz a besta de Balaão falar. Mas isso não é a regra. A regra é nos deixar os mandamentos, as promessas, inclusive de nos socorrer quando estamos em dificuldade. Ok, vamos mais uma pergunta do pastor Tiago. Ele pergunta: Deus não é a causa do sofrimento, mas é possível sofrermos por causa de Deus? Se não sofremos por causa de Deus, tem alguma coisa errada. Entendido. Pastor Israel, é interessante que Jesus ele veio ao mundo com o propósito de sofrer. Ele chega ao mundo com o propósito de resgatar o homem do seu pecado, ele carrega todo o fardo e é levado à morte e morte de cruz, certo? Se Jesus sofreu e a nossa missão e o nosso sentido é nos parecer com Jesus, o porquê que nós corremos tanto do sofrimento? Bem, porque há um paradoxo em nós, né? Deus nos fez com o propósito da eternidade. E o pecado corrompeu esse propósito. Claro que a gente não tem como mais falar a este respeito. Então, ninguém quer morrer. Nenhum de nós quer morrer. O Oliveira Araújo, capixaba, mineiro capixaba, né? Dizia o seguinte: eu quero ir para o céu, mas na última caravana. Bom, ele já foi antes, né? Agora, a última caravana sobrou para nós aqui. Muito querido, o nosso querido grande Oliveira Araújo. É verdade. Então, nós não queremos sofrimento. Agora, há uma coisa importante, Tiago, é que a morte de Jesus foi única, porque ela foi vicária. Isaías 52, 53. Ela foi em nosso lugar. Nós não morremos no lugar de ninguém. Nós até morremos para ajudar alguém, mas a nossa morte não substitui a morte do outro. Então, a nossa morte é diferente. Nesse sentido, nós não podemos seguir os passos de Jesus. A cruz que nós tomamos não é a cruz de Jesus, aquela cruz do Gólgota. É outra cruz. Diríamos que nós estamos mais para o Getsemane do que para o Gólgota. Ok. São muitas perguntas chegando. Mais uma vez eu quero dar uma pausa aqui para agradecer a você que participa conosco e dizer a você que esse conteúdo ele ficará disponível através das nossas plataformas online, é um conteúdo que fica gravado, você pode replicar, distribuir para a sua lista de amigos, de pastores, membros da sua igreja. É um conteúdo muito bom. Nós estamos recebendo aqui uma aula com o pastor Israel Belo. E agora a Andréia Carins, ela pergunta: a conclusão de Asaf no Salmo 73 é conclusiva sobre o sofrimento, perspectiva de não sofrimento apenas no céu? Eu acredito que é a pastora Andréia, ali da cidade de Linhares. Essa é a pergunta da nossa querida para o pastor Israel Belo. Estou aqui com o Salmo 73 aberto. E aí, antes de ler o Salmo, considerar, nós temos que ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Toda a teologia do Antigo Testamento é a teologia da reciprocidade. Ok? A bilateralidade do pacto. Foi fiel a Deus, ele é fiel a você. Se você não foi fiel a ele está livre de ser fiel a você. O Novo Testamento diz que a fidelidade de Deus para conosco não depende da nossa fidelidade. Isso se chama graça. Asaf está na teologia do Antigo Testamento, do prêmio e do castigo. Por isso ele lamenta profundamente que os ímpios vivem numa boa, sem preocupações. E aí nós vamos ao Salmo 37. Eu gosto muito também dessa mesma referência, porque esses dois salmos têm um grau de proximidade. Mas no 37 também diz, tem um versículo muito bonito que diz o seguinte, verso 10, mais um pouco de tempo e os ímpios já não existirão.
Você procurará um lugar onde eles estavam e não os encontrará, mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Houve um evento no Brasil, mais ou menos recente, de novo, nosso Flavinho não era nem nascido ainda, com um cara chamado PC Farias. PC Farias era o tesoureiro de um político ainda em atividade no nosso país, e ele, depois de ser acusado de algumas coisas, fugiu. Eu me lembro que eu tinha uma coluna jornalística e sempre eu terminava, durante anos, a coluna terminava assim: onde está PC Farias? Um dia, as fotos mostram PC Farias em cima de uma cama, ensanguentado. Eu penso que é mais ou menos isto, não é? Deus é justo, ponto. Mas Deus é graça, ponto. Até para o PC Farias, se ele se arrependesse, graça haveria. Então, a teologia do Antigo Testamento, tanto de Asaf como de Davi, quanto dos amigos de Jó, como mesmo de Abraão, não é? São teologias ainda sem a graça de Deus. Nós temos que relê-la à luz de Jesus Cristo, João, Paulo, Pedro, Judas e outros autores do Novo Testamento. Certo. Pastor Israel, nós estamos vivendo um momento onde a tecnologia, que já chegou há algum tempo, mas foi impulsionada nesse momento de crise, e nós estamos fazendo uso de todos os recursos, como eu disse no início dessa programação. São muitos cultos online, muitas lives, muitas reuniões, muitos conteúdos que estão sendo abordados. Inclusive, nós recebemos aqui algumas pessoas que trouxeram uma contribuição muito importante, grandes pensadores, biblicistas, teólogos, como o pastor Carlos Novaes, que falou um pouquinho sobre a possibilidade da construção de um caráter cristão nesse período de crise, o pastor Saião, que trouxe a abordagem sobre o fim dos tempos. Então, são muitos temas ascendentes para esse momento. E aí a minha pergunta mesmo para você, o que pregar nesse momento? O que um pastor deve pregar sobre o momento que nós estamos vivendo? Se ater a isso e trazer uma mensagem escatológica, uma mensagem triunfalista, uma mensagem de consolo, de esperança? Qual a sua percepção e o seu conselho nesse momento? Em nossas igrejas, nós temos todo tipo de membresia. Temos pessoas emocionalmente doentes, temos pessoas saudáveis nas suas emoções, e a gente tem que considerar isso. Então, em nossa igreja, durante uns 3 domingos, nós tratamos de esperança, tratamos de ações, e decidimos não mais tocar no assunto. Então, nós temos 4 cultos: o culto das 9, das 11 e das 19h30, eu estou pregando sobre os Salmos. E eu oriento os pastores: nada de pandemia. Você já sabe tudo, tem que lavar a mão, já sabe que tem que ficar em casa, já sabe tudo. Vamos à frente. Então, eu estou pregando sobre os Salmos. E no culto das 5h30, aí eu deixo um espaço para um debate sobre esse tema, um esclarecimento. Toda semana passada recebi lá uma jovem que é consultora de organização do tempo, como organizar o seu tempo. Muito boa, Fabiana Freitas. Convida aí, que é legal. E convida o pastor Valtair também, Miranda, para sobre escatologia. Sensacional. E aí tratamos ali. Mas nos outros cultos tocamos normalmente. Eu acho que, falando aqui aos pastores, né? Domingo você pregar um sermão sobre esperança em tempos de coronavírus. Fala de esperança. Para todo... Porque as pessoas estão cansadas de ouvir as mesmas coisas e algumas não conseguem discernir e aí ficam em pânico, em pavor. É falar dos grandes temas da palavra de Deus. Um grande cuidado a tomar é não explicar. Ao explicar, você traz os amigos de Jó para o centro do púlpito. Vamos falar da graça de Deus. Maravilha. Mais uma pergunta aqui de teólogo também, pastor Volmar Kraus, pastor ali da cidade de Viana e nosso coordenador pedagógico do seminário. Ele pergunta ao pastor Israel Belo: Apocalipse 21:4 inicia dizendo: Deus limpará de seus olhos toda lágrima,
Em um estado inicial, haverá sofrimento no céu. Se não há, que lágrimas são estas que Deus está enxugando? Interessante. Bom, eu só uso esse texto, Valmor ou Valmar? Volmar. Volmar. Eu só uso esse texto, Volmar, devocionalmente. Todos os meus féretros, eu sempre prego nesta promessa, sempre uso nesta perspectiva. Então, o livro do Apocalipse é uma história do futuro. Então, nesse caso, é mais uma evidência de que Deus é aquele que sofre conosco. Tão agudo é para o sofrimento que ele também sofre conosco. Qual é aquele texto, Salmo 126, né? Uma versão diz assim, Deus se alegra, mais ou menos assim, na morte dos seus santos, né? Ou Deus tem prazer na morte dos seus santos. A outra versão diz, Deus sente pesar com a morte dos seus santos. No fundo, é a mesma coisa. Ele nos ama tanto, somos tão preciosos para ele, quando nós morremos, ele sofre. Mas, ao mesmo tempo, somos preciosos, ele nos recebe. Mas penso, então, que Deus sofre. Uma vez eu falei sobre isso, Deus chora. Aí um irmão que gosta de tudo tem que ter uma prova bíblica. Qual é o versículo bíblico que diz isso? Que Deus chora, que Deus sofre. Diretamente nós não temos, né? Mas Deus tem, Jesus, íntima compaixão. O que é íntima compaixão? Chorar. E Jesus também chorou. O Pai não choraria? O Espírito Santo não choraria? Teólogos respondam. Muito bom, pastor Israel. Pastor Israel sendo pastor Israel. Meu amigo, nós estamos chegando aqui na reta final da nossa live. Muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você trouxesse aqui algumas considerações finais e ficasse à vontade para fazê-las nesse momento. Esse é um tempo de a gente estudar. Sempre é tempo de estudar. Mas esse é tempo de estudar mais, para que as nossas respostas, se é que as vamos dar, possam atender às demandas do tempo em que nos encontramos. Respostas simples ou simplistas, respostas que as pessoas repetem há milênios de anos, não são suficientes. Nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus. Deus é, ao mesmo tempo, gracioso e justo, santo e bom, tudo ao mesmo tempo. É-nos difícil captar isso. Nós temos que fazer uma permanente pedagogia da graça. E a nossa tarefa como pregadores é ajudar as pessoas a serem educadas pela paideia da graça, pela disciplina da graça, pela pedagogia da graça. Penso que esta é a nossa mensagem. O resto é nota de rodapé. Pastor Israel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Confesso que o irmão é alguém que tem inspirado gerações de líderes como a minha geração. Eu o acompanho há muito tempo, tem sido abençoado, tem sido edificado, e eu quero te agradecer por isso, especialmente por abençoar a minha vida e a vida de centenas e milhares de pessoas que acompanham o seu ministério. O irmão é um orgulho para nós capixabas, e obrigado por... Que isso? Botafoguense também. Tá certo. Dois orgulhos. Dois orgulhos, tá bom. Meu pai é botafoguense, então é um orgulho ser botafoguense, tá certo? Sempre de bom grado, o irmão tem atendido o nosso convite, e em breve estará conosco pessoalmente, quando tudo isso passar. Então, eu registro aqui a nossa gratidão em nome dos batistas capixabas, em nome do pastor Márcio Soares, de toda a nossa diretoria. E a você que nos acompanha também, a nossa gratidão. Mais uma vez, as lives que foram projetadas nessas últimas semanas estão todas elas à sua disposição, como essa de hoje, esse tema relevante e importante, Teologia do Sofrimento, com o pastor Israel Belo, onde nós fomos muito edificados, aprendemos muito.
você pode acessar nas plataformas da convenção, YouTube, Instagram e Facebook. Nos perdoe por algum tipo de ruído, interrupção nas nossas transmissões. Estamos nos aperfeiçoando e temos também a grande dificuldade porque existem muitos acessos, muitas programações nesse momento acontecendo e as redes, elas estão tendo dificuldades também. Não é problema só de se aperfeiçoar, mas há um problema geral acontecendo e, com certeza, nós iremos melhorar a nossa transmissão. Eu quero deixar aqui para você algumas programações importantes dessa semana. Amanhã, às 15h30, nós teremos mais uma live com as organizações executivas da nossa convenção, União Feminina, Masculina, Juventude, trazendo para você informações de tudo aquilo que essas organizações têm realizado, um bate-papo muito importante e relevante com as organizações. Amanhã, às 21h, eu quero te convidar para um momento especial. Existem muitas pessoas nesse momento que estão perdendo o sono, pastor Israel, não conseguem dormir, muitos problemas relacionados ao sono. Por isso, nessa manhã, nós queremos prestar, no dia de amanhã, nós queremos prestar um serviço a você, às 21h, com o nosso querido doutor Luciano, médico do sono, que trará algumas respostas, algumas dicas muito importantes a você. Então, participe, reúna a sua família, replique o link, a divulgação que faremos logo mais. E na quinta-feira, nós iniciaremos uma conferência da família, pela manhã, às 10h, com a nossa irmã Claudete, pedagoga, educadora, ministra infantil, sobre cuidados com as crianças nesse tempo de crise. Às 15h30, cuidados com a terceira idade, com o pastor Almir Aguiar. Às 19h, com o pastor Gilson Bifano, sobre os conflitos, os desafios dos casais em um tempo de crise. E na sexta-feira, pela manhã, às 10h, pastor Doronésio Pedro de Andrade, pastor da PIB de Vitória, e o pastor Guilherme Amorim, da Igreja Batista Betel, em São Paulo, vão conversar conosco um pouquinho sobre o tema A Oração, a arma para vencer o mal. E às 19h, nós teremos, na sexta-feira, o lançamento dos cursos EAD Semear da nossa convenção, juntamente com toda a equipe do CETEBS, pastor Vomar, pastor Vanderlei estarão conosco nesse momento muito importante e você é nosso convidado. Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez. E não se esqueça, se uma igreja só é forte, imagina se todas as igrejas se unirem. Isso é Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Que Deus abençoe você e abençoe a sua vida. E até a próxima, estaremos juntos para a glória de Deus.